a sua vida à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 18. Aqui Mateus narra o maior no reino dos céus, os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar o irmão culpado. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? A parábola do credor incompassivo, no verso 1, capítulo de número 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e lhe perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, o mestre, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, no meio dos seus discípulos, para lhes responder a pergunta a qual haviam feito ao mestre. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O mestre responde aos seus discípulos a respeito da pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem se humilhar como esta criança, quem for como ela em sua mente, em seu caráter de inocência, este é o maior no reino dos céus. A respeito dos tropeços, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, pequeninos, Jesus relaciona aos seus discípulos, pequeninos, os discípulos que creem no Mestre, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho, ele fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que venham os escândalos, é inevitável ver os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Melhor lhe fora lhe pendurar no pescoço uma pedra de moinho e lhe precipitar no meio do mar. Portanto, se a tua mão direita ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é que entres na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Te é melhor entrar na vida sem um dos teus olhos do que com os dois ser lançado no inferno de fogo. A respeito dos tropeços, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança fora. Melhor te entrar aleijado no reino dos céus do que com as tuas duas mãos ser lançado no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola da ovelha perdida. Veja, não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem
veio para salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra em verdade, vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois não é da vontade de meu Pai celeste que pereça um só destes pequeninos, mas que todos sejam acolhidos no aprisco rumo às mansões celestiais. Como se deve tratar o irmão culpado? Se o teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. E se te ouvir, se te der ouvidos, ganhaste ao teu irmão. Assim, porém, não te der ouvidos, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 testemunhas ou 3, se estabeleça toda a palavra. E se ele não as atender, ainda não der ouvidos, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera como um gentio e publicano que, ao irmão que não der ouvidos a ti, aos testemunhos, à igreja, considera um gentio e publicano. Em verdade vos digo que todo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e todo o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, Senhora, até quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim, que eu possa perdoá-lo? Até 7 vezes? Pedro perguntou ao mestre. Até 7 vezes devo perdoá-lo? Mas Jesus lhe respondeu ao que mestre respondeu a Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. As vezes que você deve perdoar o irmão que vier arrependido lhe pedir o perdão. Perdoa. Em outras palavras, o mestre disse ao Pedro: perdoa. Sempre perdoa. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos com relação à parábola em o assunto de o perdão. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, porém com que nada tinha a lhe pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e todo quanto possuía, e que a dívida fosse quitada. Então o servo devedor, prostrando-se, reverenciou, rogou
Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. O servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis o ouvir. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros daquele servo, que lançou o seu conservo na prisão, o que havia acontecido, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor todo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, chamando o servo que jogou o seu conservo na prisão: servo malvado! O quê? Servo malvado! Perdoei-te a dívida. A toda a tua dívida te perdoei. Porque me suplicaste, me rogaste, eu te perdoei. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Assim, da mesma maneira, o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo, na mente, não perdoar cada um ao seu irmão, a sua vida, à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 18.